Olá a todos, sejam bem-vindos à primeira entrevista do nosso projeto Background Noise. Temos aqui connosco o nosso primeiro convidado, Tiago Pestana. Tiago, podes apresentar-te? Então, como já foi referido, o meu nome é Tiago Pestana, tenho 23 anos, sou aluno do mestrado de Comunicação Aplicada no ramo de Comunicação Estratégica na Escola Superior de Educação de Viseu e trabalho como diretor de Comunicação e gestor de conteúdos de um clube de futsal de Nelas, o ABC de Nelas. Ok, pronto, eu acho que podemos avançar já por aqui. Sim. Com a primeira pergunta, convém falar um pouco do nosso projeto primeiro. Já falámos off the record e já sabes em que é que consiste o nosso projeto. O nosso projeto, nós pretendemos com este projeto falar sobre saúde mental, mostrar que é normal ter problemas mentais, que é normal sofrer de ansiedade, com depressões, esses problemas todos que assolam a nossa sociedade cada vez mais. Mostrar às pessoas que não estão sozinhas, que estamos nós aqui para as ouvir e que o nosso objetivo não é que elas venham falar connosco, porque também não somos nós não é connosco que vão ter aquela relação de confiança, mas para mostrar às pessoas que elas têm pessoas de confiança à sua volta e com quem podem falar. Ninguém tem que lutar sozinho e é bom falar sobre o que nos magoa, o que nos dói. O que pensas então acerca disto tudo, da saúde mental? A saúde mental sempre foi importante, né? Mas acho que de alguns anos para cá a sua importância tem aumentado cada vez mais. Vivemos cada vez mais numa sociedade que trabalha muito, que não só que trabalha, mas que vive sob muita pressão. E acho que isso está... Por um lado é bom que dizem que trabalhar sob pressão, se conseguires controlar a pressão e torná-la uma coisa boa, ela só te vai dar benefícios, mas por outro lado é muito mau porque quando a pressão é muito constante, vai haver um momento em que, mesmo que tu não te apercebas, está-te a afetar a saúde mental e na maioria dos casos, quando te apercebes, e aperceber-se já é um grande passo e muitas pessoas não se apercebem disso, quando te apercebes da situação, já vais um bocado tarde de resolver sozinha. E depois temos agora a grande dificuldade de muitas pessoas, que é ter coragem antes de ter coragem de pedir ajuda, é saber assumir que algo não está bem e que a saúde mental é tão importante, tão ou mais importante como a saúde física. Talvez o passo mais difícil seja mesmo o passo de bem, não está tudo bem, Exatamente. Tenho que fazer alguma coisa por mim, pelos meus. É realmente o passo mais difícil. Nós vivemos numa altura, mesmo no pré-pandemia, que agora estamos num contexto extra especial, não é? Digamos assim. Mesmo no pré-pandemia, nós verificávamos já um aumento exponencial dos casos de problemas mentais, de problemas de saúde mental. O que é que achas que está na base desses problemas, então? Eu acho que é muito, não vou só pôr, foi como disse anteriormente, não é só devido à pressão que existe no trabalho, mas a pressão que existe já na própria vida. As pessoas já adormecem a pensar no que vão fazer no dia seguinte, estabelecem objetivos. Estabelecer objetivos é uma coisa boa, mas não quer dizer que os tenhamos sempre que atingir, ou que tenhamos sempre que atingir um dia ou dois depois de traçarmos esses objetivos. É preciso saber que há um caminho a percorrer e temos que percorrê-lo com calma, e acho que o facto de muitas pessoas não seguirem esta linha de pensamento acaba por acrescentar muita pressão à vida e acaba por vir dar cabo um bocadão desta parte da saúde mental. E isso da pandemia foi a pior coisa que podia ter acontecido a níveis da saúde mental, porque só alguns anos para cá já podíamos ver que cada vez mais a saúde mental era um problema real. A pandemia veio torná-lo mesmo a agravar ainda mais a situação e levar não sei se estou a dizer bem, mas levar a um ponto se calhar de não retorno, porque não acredito que todas as pessoas que estejam a sofrer
vão ser capazes de admitir que estão a sofrer e de admitir que precisam de ajuda e de procurar ajuda. E acho que isso vai ser, se agora a curto prazo está a ser e vai ser um grande problema, a médio e longo prazo vai ser mesmo explosivo. Ou seja, eu vou pegar na tua resposta e tentar criar aqui umas perguntas para ti, que é, pegando no início, o que tu dizes é que não há aquela pressão de trabalho, de trabalhar, para ter dinheiro para conseguir pagar contas, que nós temos que trabalhar, não é? Nós temos que trabalhar e pensamos que temos de ter mais. Muitas vezes também é a ideia de temos que ter mais porque o outro tem. Uhum. E o que tu acabaste por dizer na tua resposta é que há uma pressão social, não é? Exato. Que não é só o trabalho, não é só o que tens que estudar mais que o outro, mas é aos 20 tens que estar casado, aos 25 tens que ter um filho e ir para casa, é isso que estavas a dizer, é esse tipo de pressão social, não é? Sim, que isso acho que era uma coisa que, se existia antigamente, não era uma coisa que... Para já as pessoas, acredito que, e nós podemos ver pelos nossos pais, avós, que o que eles ligam ao que os outros dizem não é nada. E acho que a nossa geração, e um pouco mais velha que nós, e agora principalmente a mais nova, a opinião das outras pessoas, o que as outras pessoas acham se for preciso, é mais importante que a opinião dos pais, dos melhores amigos. Pronto, e acho que isso, as próprias redes sociais é um fator de pressão social, e que veio para além de pressão social, é aquele dos likes, quero likes, tenho que publicar. É constante procura pela validação social. Exato, é a constante necessidade de teres que mostrar tudo o que fazes, ou teres que mostrar uma faceta tua que não é verdadeira, mas que tu pensas que a tua faceta verdadeira não vai passar a imagem que tu queres para os outros, então tens medo e pronto. Hoje em dia, teres likes, teres comentários, chega a tornar-se, como tu disseste, uma validação. Se tu não chegares, por exemplo, àquele número de likes que tu idealizas, já te vai deitar abaixo, já vais pensar que já não vais acreditar em ti, e isso leva muitas vezes a pessoas a criarem, e acredito que na maior parte das vezes seja assim, principalmente na geração mais nova, a passarem uma imagem para as redes sociais que não são elas, mas que acreditam que aquela imagem vai passar melhores características, vai ter mais sucesso do que a sua verdadeira imagem. E isso, pronto, é um dos fatores que, a nível da saúde mental, é muito mau, porque já estamos a dar cabo da saúde mental numa idade em que o tipo de preocupações que deviam assombrar a nossa saúde mental não deviam estar presentes, ou deviam ser mínimas, e assim estamos a fazer com que essas preocupações sejam uma constante, e que, à medida que vais tornando adulta, inevitavelmente vais ter mais preocupações, vais ter que ter mais controle sobre a tua saúde mental, e nós vemos gerações antigas a lidar com problemas de saúde mental agora na idade mais idosa, na idade mais velha, como é que vai ser, e só lidaram, lá está, com o stress a partir de metade da idade, com níveis de stress muito elevados, como é que vai ser estas gerações mais novas que estão a lidar já com o stress praticamente desde que nasceram, como é que vão estar quando chegarem a idosas? Pegaste numa ideia que eu tenho muito presente em mim, que penso muito, que é como é que vai ser para estas gerações mais novas, que estão desde tão novos sujeitos a esta pressão, a pressão social, todo tipo de pressões que faz com que estes problemas mentais surjam, não é? Como é que eles vão ser no futuro? O que é que vai ser destas pessoas? Porque isto vai marcar-te. Há coisas na nossa infância que nos marcam para a vida, e atualmente as crianças estão a ser marcadas por causa destes problemas todos. Ansiedade, se na minha altura já era uma época de transição, digamos assim, em que já havia muitas pessoas com alguns problemas, mas acredito que as pessoas com ansiedade ainda eram uma exceção à regra. Agora, a regra é ser ansioso, e há a exceção de um ou outro aluno, outro jovem que, pronto, não tem problema qualquer a nível de saúde mental. E para agravar isto tudo,
chega a Covid-19. Fez há pouco tempo, há poucos dias, um ano, que entramos no primeiro confinamento, que Portugal fechou, tudo fechou e vimos obrigados a ficar em casa e a lidar com algo que é invisível, mas que veio mudar a vida de toda a gente no mundo, não é? O que é que achas que a pandemia trouxe que veio agravar tudo isto? Achas que veio agravar tudo isto? Eu acho que veio agravar principalmente porque veio mudar de forma abrupta tudo aquilo que era rotina. E lá está, podemos entrar um bocado no que estávamos a falar há bocado. A rotina da valorização social, da pressão social. Já não tens, de repente deixas de ter aquela coisa de tenho que me vestir muito bem, tenho que ir para as aulas muito bem vestido para ser validado e assim. Acho que isso pode parecer bom, porque deixas de ter essa pressão, mas não é bom, lá está, porque é uma mudança abrupta de rotinas e vai-te mexer muito com as ideias. E depois lá está, e veio principalmente com a ansiedade no primeiro confinamento, o medo, será que me vai apanhar? Será que vai apanhar os meus familiares, os meus amigos? Como é que vai ser? É o medo, a incerteza de não saber o que é que está a acontecer, como é que a situação se vai desenrolar. E depois uma parte muito que veio, eu acho que veio mesmo a gravar de forma mesmo complicada, foi a parte das fake news. E acho que isso veio mesmo criar, veio espalhar o pânico. E acho que foi a partir daí, acho que foi a partir das fake news, ou notícias alarmistas, porque acaba por ir dar ao mesmo, porque tu acreditas numa fake news, ou ires por uma notícia alarmista que está só o título, o sensacionalismo está lá, a mensagem acaba por ser a mesma, que é espalhar o pânico. Isso sem dúvida que isso, níveis de ansiedade, mesmo depressão, eu acho que isso foi mesmo o clique para assistirmos àquilo que estamos a assistir agora. Atualmente, eu estou aqui a fugir um pouco ao tema da nossa entrevista, mas pronto, eu sinto que tenho que falar sobre isto, do sensacionalismo e as fake news. Vimos agora, há pouco tempo, um fenómeno que nem é tanto um nem outro, mas mesmo assim causou um pânico enorme em vários países, a nível governamental mesmo, porque estou a falar da vacina da AstraZeneca, que foi suspensa em 8 países, se não me engano, ou mais países pela União Europeia, segundo uma notícia que se calhar não vai de encontro à realidade, ou foi... Acho que estamos presos naquela ideia de a vacina chegou demasiado rápido e estávamos à espera da primeira coisa que pudesse correr mal para pegar. Sim, vês? Eu tinha razão. Exato. Isso isto acaba por ser o cúmulo da estupidez, sem querer ofender ninguém. Porque assim que o vírus apareceu no primeiro confinamento, e começou-se a falar, isto só vai acalmar com vacinas ou com medicamento, pedia-se a vacina para amanhã. A vacina chega pouco tempo depois, porque foi pouco tempo comparando com o tempo normal da criação de uma vacina, mas também lá está. A rapidez tem muito a ver com o investimento que foi feito. Não se investe tanto numa vacina normal, para outra doença qualquer, como se investiu para esta. Por isso é normal que os processos tenham sido mais céleres. E depois lá está, depois a vacina surgiu e foi muito rápido, não quero. E é o primeiro problema cortam. Mas isso é como tudo, tudo tem efeitos secundários. Agora, temos a pílula que, exatamente, em percentagem é muito mais grave. Exatamente, se fores a pegar em percentagem, estes casos que têm surgido, que ainda não foi provada a 100% a ligação entre a vacina, se fores comparar com qualquer outro tipo de medicamento, são coisas mínimas. Claro que não deixa de ser preocupante, mas nós temos que pensar que se vai ser por esse medo que não vamos aceitar a vacina, então vamos ter de saber lidar com o vírus. Veio para ficar. Ele veio para ficar, pronto, não há dúvidas disso, veio, pronto. Mas veio para ficar de forma agressiva. Se não tomares a vacina, veio para ficar de forma agressiva. Porque se tu recusas, eu recuso, depois a nossa família recusa também, não vamos atingir aquele 70% que dá, que é o número ideal para conseguir controlar o vírus. Lá está. É normal.
É assim, mas isto já vai depende muito da mentalidade de cada um, né? Não podemos... Lá está, mais uma vez o medo, a incerteza. Opa, está bem, mas lá está, é o que eu digo, se não morremos do vírus, morremos da cura. Estás a ver? Eu acho que não temos de pensar tanto em nós, falo de nós saudáveis, mas temos de pensar nas pessoas que não são e que provavelmente não têm a opção de tomar ou não, simplesmente não podem, devido às doenças que têm, e se tivessem a opção, se calhar tomavam, mesmo sabendo o risco. Eu acho que nós temos de pensar nessas pessoas e tomar a vacina, porque a probabilidade de nos acontecer alguma coisa a nós é muito menor do que acontecer a eles. E temos de ser uns para os outros. Aqui não podemos ser egoístas. Quanto à tua resposta também, à resposta anterior, falavas sobre as fake news que tiveram um peso preponderante neste pânico, principalmente no primeiro confinamento, nos primeiros meses de Covid-19. Nós vimos muitos meios de comunicação social em Portugal à espera do primeiro caso. Foi algo um pouco ridículo mesmo, não tenho outra palavra para descrever o que estava a passar. Pronto, agora já temos muito caso, podemos falar sobre a pandemia. Achas que é importante então haver literacia mediática, que é, isto é, achas que é importante as crianças ou os jovens, desde uma idade muito jovem, começarem a perceber o que é real e o que é falso, para chegarem à idade adulta e não caírem neste oceano de desinformação? Exato. Não podemos estar a criar gerações que acreditam em tudo o que leem ou que se ficam pelos títulos. Porque muitas vezes, a maior parte das vezes é isso que acontece e é assustador, as pessoas não têm noção as proporções que aquilo toma. Porque depois acaba, principalmente nas redes sociais, acaba sempre por sair das redes sociais, tu depois partilhas em grupos e aquilo dissemina-se mesmo de forma abrupta. E depois temos vários casos de fake news que foram difundidas e que foram muito virais e que depois surgiu algo a desmenti-las, mas a notícia a desmentir o que aconteceu não alcança os números de viralidade que a fake news alcançou, por isso fica igual, nunca vai chegar a pessoas que... E depois tens aquela coisa que é as pessoas não acreditarem na notícia verdadeira por não ser tão sensacionalista e vão acreditar naquela que é sensacionalista porque é... As teorias da conspiração. Pois, exatamente. Acho que é um bocadinho por aí também. Sim, exatamente. Então, quanto à pandemia, a pandemia chegou, digamos assim, chegou a Portugal numa altura em que tu eras aluno de terceiro ano de Comunicação Social, na ESEV. Como é que lidaste com tudo isto, numa altura em que o estágio estava à porta? Como é que foi lidar com tudo isto? Ao início, eu lembro-me muito bem de estarmos em aulas e de começarem a surgir os rumores que a escola ia fechar, acho que era dia 13 ou 16, uma coisa assim, por acaso lembrei. E toda a gente pensava assim, mas porquê? Será que já há casos? Se calhar é muito cedo para estar a tomar uma medida dessas, não sei o quê. O que mais tarde veio a verificar-se foi que foi uma decisão mesmo acertada porque agiu-se antes. Fui um pouco crítico de fechar tão cedo, mas afinal... Exato. Teve um bom resultado. Mas acho que o impacto, a nível de aula, o impacto que tivemos foi que acho que nem os próprios, não é? Acho que tenho a certeza que os próprios professores também ficaram muito abalados com a situação, porque passámos de algo que era completamente presencial, que vivia muito à base de presença, principalmente no nosso curso, na parte das entrevistas, reportagens, e no terceiro ano temos muitos trabalhos de campo, e os professores e alunos viram-se obrigados a passar para uma componente toda online, onde a parte prática foi praticamente, a repetição foi praticamente banida ou impossível de fazer, porque mesmo na parte das entrevistas, eu lembro que tínhamos uma cadeira que era a assessoria de comunicação, que tínhamos de fazer um trabalho sobre algumas marcas da região. Eu lembro que nós ficámos com as temas de São Pedro Sul, tínhamos uma reportagem, uma entrevista marcada
com visita e tudo, não pudemos fazer. Eles acabaram por responder à entrevista por escrito, e na área sabemos que quando é por escrito nunca é diferente. pois, nunca é tão produtiva como é presencial. E roubou-nos um bocado essa sensação de estar no terreno, de nos sentirmos profissionais. Mas onde senti mesmo diferença, e muitos dos meus colegas também, que acho que até fizeram todos presencial, não quero, todos online. Não quero estar a mentir, mas acho que todos os estágios não, a primeira fornada de estágios, porque lá está, depois houve esse stress que houve uns que tiveram que estagiar mais tarde, outros foi a tempo, e foi ali por fornadas. Na minha fornada acho que foi tudo online. Estagiei no Jornal do Centro, gostei bastante, mas lá está, foi o que eu disse de lá ao coordenador e aos professores e mesmo ao pessoal que trabalha no Jornal do Centro. Eu digo nós porque tive com vários colegas e estava a viver com um colega e ajudávamos um ao outro. Não tivemos muita experiência de redação. Tivemos de campo porque, lá está, íamos nós aos locais que aceitavam fazer por presença, deslocávamos nós. Não tivemos foi aquela experiência de estar na redação e sentir aquela pressão de conviver com outras pessoas. Viver um ambiente de imprensa mesmo. Exato, viver um ambiente de imprensa. Lá está, a pandemia tirou-nos isso. Mas também lá está, acho que foi a melhor decisão. Acho que na altura em que se estava, embora os casos nessa parte do verão já estivessem a baixar, continuava muito a haver aquela incerteza, por isso não me sinto mal por ter apanhado essa situação, porque lá está, são coisas que nós não podemos controlar e não temos que nos sentir mal, porque ninguém tem culpa. Por isso... E muito foi feito, o esforço... Exatamente. Destaco muito o esforço dos coordenadores e dos professores, a pessoa Joana Martins que coordena os estágios, que teve que fazer muita ginástica, porque houve muitas entidades que à última da hora, afinal já não podiam receber os alunos, ou só podiam desta data, e já ia desta data a esta data, e isso já ia, por exemplo... colidir com o início do mestrado para quem queria mestrado, e acho que aí congratulo muito os professores, especialmente a professora Joana Martins, por essa ginástica que foi feita. Mas, lá está, são coisas que nós não podemos controlar e não temos por que nos queixar, porque eu sinto que o tempo que tivemos online sempre tivemos ajuda, os jornalistas sempre estiveram ao nosso lado, estavam à distância de um toque, sempre nos ajudaram. Lá está, não tivemos foi aquela experiência a nível de redação. Fomos algumas vezes à redação, divididos, por exemplo, 2 a 2 ou assim, para assistir a alguns programas, mas não é aquela coisa de passar lá o dia todo e de sentir aquela pressão, mesmo pressão de imprensa. Mas, pronto, foi o que foi. Não tens que nos queixar. Da situação toda, conseguimos continuar os estudos, conseguimos continuar com tudo. E acho que pronto, temos que dar valor a esse esforço, não é? Sim, claro. De outra forma... E tem a parte positiva, exatamente, tem a parte positiva que, se não fosse esta situação da pandemia, a implementação das tecnologias digitais na escola ia continuar a ser feita de forma lenta como o que estava a acontecer. Agora não, agora já tens as aulas online mesmo no ponto, já tens que a nova tendência, que é a gamificação, que é inserir algumas componentes de jogos para aprender, já está muito bem inserida. Temos de saber retirar os aspectos positivos que a pandemia nos dá e não olhar só as coisas negativas, e lá está, vai de encontro ao nosso tema de conversa, que é a saúde mental. Nós não podemos olhar só para as coisas más. Mesmo nas coisas más vai haver coisas positivas, vamos sempre retirar ensinamentos disso. E é nisso que as pessoas têm de se focar e têm de se aprender a focar, por mais difícil que seja, há sempre alguma coisa positiva a retirar. Exatamente. Mas quando chegou, quando disseram temos que estar em casa, não saiam de casa, precisamos separar a nossa vida como fazíamos até agora, o que é que isso faz o que é que isso fez à tua cabeça? Eu vou-te ser sincero, ao princípio eu acho que não estava bem a mim, estava tipo numa coisa numa sensação de choque, porque parecia um filme, o que é isto? Uma pessoa via aquele filme de 2012 do fim do mundo, não sei o quê, estás a ver?
Aí depois começou a surgir essas coisas, a pessoa diz, isto está na Bíblia, é o início do fim do mundo, blá blá blá, tu ficas assim. Eu acho que tu nem tens tempo para assimilar as coisas, porque depois lá está, era só teorias da conspiração a surgir, isto veio da China, é para matar a população mais velha, é o Apocalipse, está na Bíblia, blá blá blá. Acho que pelo menos na minha situação eu não tive tempo de assimilar as coisas, por causa disso, estás a ver? Eu conseguia, lá está, sempre tive o hábito de verificar todas as informações e assim, mas houve uma altura em que tu mesmo quisesses verificar, não conseguias verificar todas as informações que estavam a surgir, porque eram muitas. Uma avalanche. Exato, estávamos a ser bombardeados com coisas estúpidas, mas estavam a ter um grande impacto e que lançaram um pânico na minha situação. Eu acho que eu nunca cheguei a estar... Mentira, eu nunca cheguei a estar numa situação de pânico, mas cheguei a estar, principalmente por 2 vezes que tive que ficar isolado por... uma vez estive em contacto direto... Sim, estive em contacto direto com um, depois tive que fazer o teste, e noutra foi contacto indireto, que foi... Eu tive com uma pessoa que tive com outra, blá blá blá. Mas eu fiquei em situação de... em pânico, pronto, em stress, porque tenho pessoas na família que não convém apanhar a doença, o vírus, por terem doenças associadas, como a minha irmã e ao meu pai, e não só por isso, mesmo com pessoas sem doenças, como a minha noiva, os meus amigos, né? Não ia estar a colocá-los em risco, e uma pessoa fica sempre em pânico quando recebe aquele telefonema do Serviço de Saúde, dizer que tens de estar em isolamento e estiveste em contacto com tal, tu ficas assim, porra, e agora? Principalmente na altura em que foi que... Pensas, passam-te as imagens todas pela cabeça. Exato. Os teus últimos 5, 6 dias. Exato, e depois tu vês notícias de eu estava de máscara, como é que apanhei? E tu ficas assim, será que eu estava de máscara? Eu tive com várias situações assim, que pronto, acabaram por ser pessoas que deram positivo e ao princípio eu tinha a certeza que sempre estive com o distanciamento e com a máscara, mas depois lá está a ansiedade, o pânico, mas será que eu tive, chegas a um momento que até as próprias imagens na tua cabeça tu já não tinhas máscara e estavas em cima da pessoa aos beijos e a espirrar e a descer para cima, estás a ver? Lá está, é uma parte da saúde mental. Eu sempre tive problemas, por acaso sempre admiti problemas de ansiedade, mas já muito novo recorri à ajuda, aprendi a controlar, não é vergonha nenhuma, aprendi a controlar. O foco da nossa conversa é isto, não há vergonha. A saúde mental é um assunto tabu, mas tem de deixar de ser. As pessoas têm de começar a abrir o jogo, falem das coisas. É a única maneira de se cortar o mal pela raiz. Agora, quanto mais tarde cortarmos o mal pela raiz, mais tempo vais ter que tratar, mais consequências vai haver. Acho que não há mal nenhum, principalmente nos dias de hoje. Acho que nos dias de hoje nem sequer havia de ver vergonha. As coisas que se fazem por aí, não sei para que não sei como é que uma coisa, como é que um assunto deste, como a saúde mental, que toda a gente sabe que, pronto, como já falámos, que está em constante crescimento, não sei como é que um assunto com tanta importância e tão grave possa ser uma coisa tabu, onde as pessoas têm medo de falar, têm medo de procurar ajuda. Eu digo, por favor. Eu acho que se houvesse uma inversão deste pensamento, ia mudar tudo. É mesmo só este pensamento de tenho ansiedade, mas tenho que estar aqui sozinho, escondido. Pronto, se houver esta inversão deste pensamento, é que a minha luta, se eu procurar ajuda, por exemplo, chego ao pé de ti e olha, eu sinto-me assim, não sei o que é de fazer. Pronto, e tu tentas ajudar o pouco que puderes fazer, mas o que temos que perceber é, tu vais-me responder, se calhar, que eu também me sinto assim, e faço isto e isto. E a minha luta deixa de ser a minha, é a nossa. E é isto, se alastrar depois um pouco por toda a gente, acho que o tabu desaparece e podemos ajudar-nos uns aos outros. Há uma sociedade de entreajuda, e deixamos de ter vergonha de sou ansioso. Exato. É fundamental saber distinguir as coisas, os trabalhos em que temos de ser, em que temos que lutar sozinhos por nós próprios para mostrar que sim, somos capazes, para nos distinguir, para nos destacar, ok, está certo, mas temos de saber também distinguir esses momentos dos momentos em que, se tivermos ajuda, se não for só ele, se formos nós, o sucesso chegará mais rápido. É fundamental. Acho que hoje em dia isso de
de pensarmos estas realidades têm que ser melhor que este, tem que ser melhor que aquele, blá 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 blá, acaba por se alastrar em todos os fatores das nossas vidas e não tem que ser assim. Principalmente na saúde mental, né? Acho que é um pensamento que me invade às vezes, que é, como estudante, tu és estudante de comunicação social, eu sou estudante de comunicação social e estamos a presenciar, a experimentar um curso muito idêntico. Há sempre diferenças de uns anos para os outros, é normal, mas o curso é o mesmo nas suas bases e é um curso muito virado para o trabalho em grupo, em que temos que aprender a trabalhar em grupo, aprender a trabalhar em conjunto com os outros, a ter dinâmica de grupo, dinâmica de equipa. E porque é que, de repente, quando chega um assunto deste género, ou a saúde mental, já é cada um por si, cada um no seu canto, cada um com as suas dores, cada um com o seu sofrimento e já não compreendemos ninguém. Exato. É estranho. Acho que deve haver mais educação também aqui. É simples. Se há possibilidade de termos ajuda, só temos que aproveitar. Nem que seja só experimentar. Tu podes ir dizer, olha, não me serviu de nada. Pronto, está bem, mas tentaste. Ou experimentas depois outro. Ou vis a opinião. Acho que isto aqui falta muito. E felizmente tem surgido cada vez mais projetos como o vosso, que é para as pessoas, para partilhar experiências, para as pessoas só ouvirem e utilizar as redes sociais para tal. Que é para mostrar que, por exemplo, o que eu estou a falar pode haver 2 ou 3 pessoas, ou mais, provavelmente há mais, que se identificam e que depois de me ouvirem falar ou ouvirem outra pessoa partilhar a sua experiência, já não vão ter vergonha, nem medo, acho que é mais um medo, de partilhar o que se passa. Olha, eu também sinto isso mesmo que tu, blá blá blá, como é que fazes? Pronto, estás a ver? É a tal pressão da sociedade, a pressão da validação. Mas se cada vez mais pessoas se estão a sentir assim, o que eu penso por vezes é cada vez mais pessoas estão a sentir estas dores, a ansiedade, as depressões, muitos problemas de saúde mental que nos assombram atualmente, até de sono. Há pessoas que não estão a conseguir dormir no meio de... Sim, é saúde mental, mas acaba por ter implicações físicas, na saúde física, está tudo ligado. Exatamente. Acho que temos que inverter um pouco aquela tendência. Já não é... O normal não é estar normal. O nosso normal atualmente é viver estas dores. Ou seja, vamos falar sobre elas. Exato. Não temos que ser validados por ninguém, porque eu estou a sofrer sozinho quando o meu amigo ao meu lado está a sofrer exatamente igual, exatamente a mesma coisa que eu, está a sentir o mesmo que eu e estamos os dois a separar as águas e acho que se juntarmos é muito mais benéfico. Normalmente, em assuntos relativos à saúde mental, há momentos que nos marcam durante a vida. Como tu já disseste, és muito ansioso, ou já tiveste que lidar muito com a ansiedade, e eu sei que também é outra coisa, tipo a mania das doenças, ser hipocondríaco um pouco, já estás melhor, mas pronto, eu gostava de perguntar, tipo, momentos que tenham mesmo mexido com a tua cabeça, que achas que... Eu acho que o que mais me marcou foi quando eu era pequeno, eu tinha 3 anos ou assim, eu fiquei preso no meio de um fogo na quinta dos meus avós. E estava a tomar banho no tanque com o meu irmão e quando se apercebeu que havia fogo perto, o meu irmão foi avisar os meus avós, mas eu fiquei sozinho no tanque. Mas nunca tinha sentido. Acho que foi mesmo aí a primeira vez que eu senti algo de ansiedade, de pânico. Deu um ataque de pânico, então quando vi que o fogo já estava a chegar perto, fugi por ali fora e foi mangualde. Eu fui tudo nu, tipo 3 anos tudo nu, fui para o meio da estrada pedir boleia a estranhos e indiquei-lhes a casa da minha outra avó. E depois estava lá em casa da minha outra avó, que já havia nas notícias que aquilo estava tudo a arder, onde eu estava também já estava a arder, e toda a gente da família à minha procura a pensar que eu estava no meio do fogo ou que já tinha morrido, assim. Mas esse foi o clique que me deu para despertar esta parte de mais ansiosa e mais pânico que às vezes tenho. Depois, com o passar dos anos e com a ajuda, aprendi a controlar, lá está. Mas agora em 2017 a situação acabou por
não se voltou a repetir, porque já tive outro tipo de reação, mas voltei a lidar com a situação do fogo, de estar numa casa que acabou por arder, mas eu lembro-me foi de madrugada, eu lembro-me de acordar, sair do quarto e ver tudo laranja pela porta, que é daquelas vidradas, tudo laranja, e sentir mesmo um barulho ensurdecedor. Eu, quando já fui para abrir a porta, aquele clique que eu já tinha fechado, já estava mesmo preso, não ia fazer mais clique, deu outra vez. Porque eu, assim que abri a porta e ouvi o barulho do fogo e vi o fogo no meio da rua, deu o clique outra vez. E entrei. Eu acho que aí foi a vez que eu mais estive em pânico em toda a minha vida. Acho que foi o pior mesmo, porque quando era pequeno foi só o fogo, era mais o susto. Mas ali acho que ali não me assustou tanto o fogo, foi o barulho, que aquilo sim parecia o fim do mundo, que acho que só quem lá esteve é que pode mesmo sentir-se e saber o que é medo a sério nesse tipo de situações. E depois aí fez o clique, mas aí lá está. Tentei pôr em prática tudo aquilo que tinha aprendido para controlar. Obviamente, numa situação daquelas, não controlas a 100%, consegui controlar 20% ou 30%, falando aqui em percentagens, que era o suficiente para meter a cabeça no lugar, para ir buscar a minha namorada, os animais, o irmão dela que era menor, a avó dela que tinha problemas, e ligar para um colega meu bombeiro para saber por onde é que podíamos fugir, porque ali as chamas estavam por todo lado, nem os próprios bombeiros conseguiam passar, ali não havia salvação possível. E lá está, foi agradeço muito aos anos que tive de ajuda, que me ajudaram a controlar, mesmo que seja 20%, 30%, que foi suficiente para me dar instintos e para me conseguir concentrar para fugir dali e não acontecer nada pior, que aqui na zona acabou por acontecer, um senhor ter morrido porque voltou para trás para ir buscar os animais, para não acontecer nada do género e para ter conseguido levar as pessoas bem, porque acho que se não tivesse tido ajuda, acho que entrava muito em choque. Por exemplo, a minha noiva ficou em choque, basicamente tivemos que a mexer, lá está, que muitas pessoas não sabem lidar com o choque e o instinto natural é paralisar. O teu ataque de pânico é paralisar e não sentes nada. Lá está, volta. Agradeço muito não fui eu ia dizer ter tido cabeça para procurar ajuda, mas não fui eu, foi os meus pais na altura do primeiro fogo quando era pequeno, que se aperceberam que aquilo estava a ter impactos a nível da minha saúde mental. Agradeço muito terem reparado nisso, porque se não fosse isso, lá está, não conseguia controlar. Este ano não, o ano passado, 2020, o fogo voltaram a pegar fogo exatamente no mesmo sítio, e aí já foi completamente diferente, porque aí já tive mesmo que aí consegui controlar tipo a 100%, que eu desta vez disse, não, 3 vezes não me lixas, e aí já foi, lá está. E acho que é uma coisa que não tem tratamento, pronto, não tem cura, não tem cura, tem tratamento, não tem cura. É uma coisa que tens de aprender a viver com ela e a saber que não é vergonha nenhuma sofreres ansiedade, sofreres depressão, mas lá está, é uma parte de ti, não tens de ter vergonha, não tens ansiedade, não tens depressão porque queres, estás a ver? Lá está, é aprender a viver com aquilo, e quanto mais mecanismos de autoajuda soubermos, com mais facilidade vais viver com isso. Pronto, nem digo saber admitir que tens problema, procuras ajuda mesmo, só na dúvida. Não me sinto bem, mas se não te mesmo que não te sintas bem, não é preciso pôr no Facebook e no Instagram sofro de ansiedade. Exatamente. Podes procurar ajuda, podes não dizer a ninguém à tua volta se não te sentires bem numa primeira fase, mas podes ir à procura de ajuda em outros canais, um psicólogo. Eu acho que exatamente esse ponto que falaste agora de expor nas redes sociais, acho que isso só mostra ainda a gravidade do problema que tu já tens, que é sentes a necessidade de expor aos outros, mas não estás a expor às pessoas certas, estás a expor a minha das pessoas. Acho que até pode ser benéfico expor, mas numa fase mais avançada em que tu sentes que já dominas o teu problema. Sim, para partilhar as tuas experiências. Dominas o teu problema e dizes: eu sofro com isto.
é bom quando uma pessoa, por exemplo, um ator famoso, uma figura famosa, diz, eu sofro com isto, mas mesmo assim consegui chegar aqui e tu, porque pedi ajuda, porque não tive vergonha de pedir ajuda. E é isso que às vezes, eu às vezes penso nisto, quantas pessoas, quantos profissionais de qualquer área, quantas pessoas talentosas já nós não perdemos porque são ansiosas ou porque têm qualquer outro tipo de problema mental. Eu às vezes penso nisso. Quantas pessoas há por aí, pelo mundo fora, que só não são cantores famosos porque não conseguem pegar no microfone e ir a um palco. Exato. Porque há uma pressão enorme. Pessoas que sofrem com ansiedade, por exemplo, falo de ansiedade porque, meu Deus, eu sou uma pessoa mais ansiosa que acho que não há ninguém como eu, isto é demais. Acho que é de família até. Acho que as pessoas não conseguem perceber a dificuldade que algumas pessoas têm de chegar à frente de um palco com uma plateia pronto, nem digo milhares, digo dezenas até de pessoas e estar ali Exato. aquela sensação de estou aqui exposto. Pegando nisso que estás a falar das pessoas famosas, isso só vem mostrar que isto não escolhe profissões, não escolhe estatuto, não escolhe idade, isto qualquer um pode ter e agora quase todos temos, é saber lidar. Mesmo. Esta foi a nossa primeira entrevista. Vamos voltar com mais algumas entrevistas. O Pestana é que já não volta mais.